Paz, irmãos. Amém. Mais um domingo. Glória ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos falar a respeito da celebração da ceia, né? Para que todos possam entender verdadeiramente a finalidade e o porquê, não é verdade? Amém. Porque muitas vezes a gente toma a ceia e fala assim, mas por que eu tomo a ceia? Por que eu preciso tomar a ceia? Não é verdade? Então, nós vamos ter um entendimento bem claro como começou tudo isso, por que a necessidade de tudo isso, não é verdade? Nós vemos o vinho, né? E vimos o pão. O significado do vinho, o significado do pão. O que é que ele nos traz de benefício, não é mesmo? Nós vamos começar assim, ó, que antigamente no Velho Testamento, que nos ajuda a entender a obra, primeiramente, do sumo sacerdote. O sumo sacerdote levita agia como representante dos homens, entrando na presença de Deus, na presença do Senhor, para oferecer sangue em benefício dos homens pecadores. Então, o que é que ele fazia? O sumo sacerdote, ele tinha sobre todos os homens um poder, né? Por quê? Ele era o único que podia entrar no lugar santíssimo e oferecer o sangue, primeiro, aos seus pecados, não é? Aí depois ele oferecia para o pecado do povo. Em nenhum outro lugar esta função é ilustrada mais vividamente, né? Do que dos eventos do dia da expiação, que era feito esse dia da expiação uma vez por ano, né? Neste dia, o 10º dia do 7º mês de cada ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos do tabernáculo para fazer expiação pelos seus próprios pecados e pelo pecado do povo. Essa era a missão do sumo sacerdote. Só que o sumo sacerdote era uma pessoa que todos, quando iam fazer alguma coisa, primeiro chegavam ao sumo sacerdote para que ele pudesse consultar a Deus para saber se podiam ou não fazer aquilo. Não é verdade? Seria um profeta também, né? Então ele tinha como fala aqui em Hebreus 5:1-4. Hebreus 5:4 fala assim, olha: todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Não é mesmo? Por isso, ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Porque ele é um ser humano, né? Ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato o foi Arão. Arão foi o primeiro sumo sacerdote, né? Mas, então, ele é escolhido dentre os homens e designado para representá-lo em questão relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Então, ele era o único que tinha aquele contato entre Deus e o homem, né? E o homem, na verdade, ele não é como hoje, que hoje nós vamos ver que existe uma diferença entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Aquilo que acontecia, nós precisávamos do sumo sacerdote, para que ele pudesse oferecer um cordeiro, para que pudesse esse cordeiro morrer pelo seu pecado.
não é mesmo? E ofereciam, coitado. Por isso que às vezes a gente vê nos evangelhos, fala assim, esse homem miserável, pecador, ele não tinha dinheiro para levar uma oferta ao Senhor, para o sumo sacerdote tirar o pecado dele. Nenhum animal podia morrer, porque ele não tinha dinheiro nem para comer. Então ele era um pecador miserável, todos que olhavam para ele era assim, entende? Por que na Bíblia a gente vê que muitos falam assim, esse é pecador, esse é miserável? Porque os que tinham condições, né, e tinham poder de comprar um animal, ou ter um animal e levar ao sumo sacerdote para que ele pudesse oferecer a Deus para tirar o pecado. Você veja só, no nosso passado aqui na igreja também católica, os padres naquela época, eles vendiam a salvação, né? Infelizmente, mas eu não vou entrar nesse mérito, mas o mérito igual como aquele que era mendigo, aquele que pedia esmola, aquele que era aleijado, né? Aquele que tinha algum problema, mas era um miserável, e aquele que tinha dinheiro não era um pecador, à vista dos homens, não é mesmo? E o sumo sacerdote, por mais que ele tinha que ser santo, porque ele não podia entrar dentro do lugar santíssimo se tivesse algum pecado. Então ele oferecia primeiro a ele para que ele pudesse entrar lá dentro e depois fazer o sacrifício, né? E é interessante porque nós vamos ver mais para frente aqui, ó, que algo interessante. No dia da expiação, o derramamento de sangue realmente acontecia fora do Santo dos Santos. Não acontecia lá dentro, né? No lugar santíssimo. Não, todos podiam enxergar aquilo que o sacerdote fazia, né? Os animais eram mortos e o sangue deles recolhido no pátio do tabernáculo. Entende? Então, isso acontecia fora do templo, né? Isso no dia da expiação. O sumo sacerdote, então, oferecia o sangue a Deus, quando aspergia em frente do propiciatório. De modo semelhante, o sangue de Jesus foi derramado na cruz fora do Santo dos Santos Celestial. Entendeu? Ele não foi colocado dentro de uma igreja. Mas nós vamos entender espiritualmente aquilo que aconteceu com Jesus. Por que ele morreu? A morte dele, de que maneira foi levada a todos, para que ele pudesse levar os nossos pecados. Amém? E por que ele hoje é o sumo sacerdote? Né? Fala assim, nossa, Jesus é o sumo sacerdote? Graças a Deus que ele é o sumo sacerdote, né? Ele foi sepultado e no terceiro dia ressurgiu. Depois de 40 dias, ele ascendeu ao céu e apresentou seu sangue diante de Deus. Amém? Ele foi o sumo sacerdote que apresentou seu sangue perante ao Pai. Nós vamos ler aqui, ó, em João 11, 45 a 53, o que aconteceu de fato. João 11, 45. Ninguém toma, muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele, né? Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito, aqueles milagres, tudo, né? Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no Sinédrio. Aí é que começa tudo. Você quer ver uma coisa? O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está este homem realizando muitos sinais miraculosos. Ao 48. Se deixarmos
todos crerão nele. Então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Mas você veja só, o que ele falou, e é o que vai acontecer. Então um deles, chamados Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: nada sabeis, não percebeis que vós é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Olha o que ele falou. Então, perante aos homens, o que é que o sumo sacerdote fez? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi consagrado agora, a partir do sumo sacerdote, que ele tinha que morrer por mim e por você. Amém? Então, pela lei do homem, isso daí foi consagrado. Não é mesmo? Entendeu? Então, tinha que existir, é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação. Glória a Deus. Olha o que fala 51 também. E olha, e vamos ao 51. Ele não disse isso de si mesmo, não é verdade? Mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. Amém? Olha, precisava acontecer algo, e ele não disse por ele mesmo. Por quê? Porque o Espírito de Deus fez com que ele fizesse isso. Vamos ao 52. E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados, para reuni-los no povo. Nós. Glória a Deus. Você entende isso? Glória a Deus por isso. Amém. Por isso que nós tomamos essa ceia. Não é verdade? Amém. Amém? Amém. E nós precisamos agora entender, e no 53 fala: e daquele dia em diante resolveram tirar a vida de Jesus. Por quê? Ele já foi consagrado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi consagrado pelo sumo sacerdote. Isso tinha que ser lei. É lei. Isso tinha que ser feito. Amém? Amém. Entenderam? Amém. Como? O porquê? Tudo já estava escrito. Tudo estava estabelecido. Não é verdade? Perante a lei de Deus e perante a lei dos homens. Não é verdade? Esse é o sumo sacerdote, né, que decretou que tinha que morrer alguém pelos nossos pecados. Aleluia. Em João 18. João 18. João 18. Não é João 18, não, desculpe. Não, desculpe. João 6, 27 em diante. Isso aqui mostra claramente algo que a gente precisa entender, né? A partir do versículo 27. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Olha só. A qual o Filho do Homem lhes dará. Qual o Filho do Homem lhes dará. Deus dará aqui? Está escrito? Não. Deus. Deixa eu ler aqui que acho que é melhor. Isso. Qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Né? Isso aqui Jesus já estava explicando antes, que o sumo sacerdote já tinha consagrado, né, como que ele tinha que morrer.
aqui nós vamos ter entendimento daquilo que Jesus quer falar com vocês com relação ao significado do pão e o significado do vinho. Amém? Amém. Aí no 29 fala assim: a obra que Jesus respondeu, a obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. Tem que crer naquele que Ele enviou. Então eles perguntaram: que sinal miraculoso mostrará para que o vejamos e creiamos em Ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná do deserto, como está escrito: Ele lhes deu a comer o pão dos céus. Isso aconteceu, né, lá no deserto, que o maná caiu por 40 anos, né, e todos puderam se alimentar daquele pão, né? Mas aqui declarou Jesus no 32: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. O verdadeiro pão do céu, o que é agora? Agora nós vamos ter entendimento. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disse-lhes eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão, né? E hoje nós temos a satisfação, sabe do quê? De termos esse pão sempre, uma vez por mês. Não é verdade? Para quê? Para que a gente pudesse ter uma comunhão, uma ligação concreta com o Senhor, uma ligação direta com o Senhor. Não é verdade? Olha só, no versículo 35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Amém? Amém. Você crê Amém. em Jesus? Você crê que Ele é o Senhor da sua vida? Amém. Você que crê que Ele veio aqui para nos salvar, para nos libertar? Amém? Amém. Olha só, o 36. 36. Mas como Ele lhes disse: vocês me viram, mas ainda não creem, né? Porque é difícil crer, né? Mas olha só, vamos ver o versículo 39. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que Ele me deu. Glória a Deus por isso. Mas os ressuscitarei no último dia. Ele fala: os ressuscitarei no último dia várias vezes aqui na Bíblia, né? Então, se você tomar esse vinho, se você comer esse pão, você terá parte com o Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Aleluia. Então, porque como Jesus falou assim: eu sou o pão da vida. Aquele que vinha a mim nunca terá fome, né? Aqui fala assim, olha, no 41. Com isso os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer desci do céu? Difícil, né? Por isso que é difícil a gente ser profeta no lugar onde a gente vive, não é mesmo? E por isso que é difícil alguém crer naquilo que você pode passar, né? Um Deus maravilhoso, um Deus que me libertou, que me livrou, né, de tudo aquilo que eu sou fraco, eu sou pecador, né? Até nos meus pensamentos, e todos nós somos iguais, né? Por isso que o sumo sacerdote, primeiro ele tinha que colocar um animal para morrer pelo pecado dele, para depois ele poder estar puro. Ele tomava banho com incenso, com um monte de coisa, com aroma, tudo para se santificar e entrar dentro daquele lugar, né? Aleluia. Amém?
No 41 fala assim, olha, eu sou o pão que desceu do céu. Edezinho, eu sou o pão que desceu do céu. No 43 fala assim, se o Pai que me enviou não o atrair, eu o ressuscitarei no último dia. Não é mesmo? No 44, se o Pai que me enviou não o atrair, eu o ressuscitarei no último dia. Nós fomos chamados, nós fomos resgatados. Eu oro e falo com Deus assim, Senhor, muito obrigado, que o Senhor me fez um homem perfeito, né? Eu olho para as minhas mãos perfeitas, meus pés perfeitos, eu enxergo, eu posso falar, eu respiro, não tenho defeito. Olho para os meus filhos, para minha esposa, igual. Olho para os meus netos, também, né? Pessoas que Deus me deu num lar que tem cobertura, que eu pude trabalhar, hoje estou aposentado, né, desfrutando, mas Deus me deu tudo, Ele é maravilhoso, Ele gosta de mim, Ele me ama, como ama vocês, cada um de vocês. Nós não nascemos miserável rico, milionário, e não nascemos miserável pobre, né? Mas Deus nos deu uma cobertura, amém? E Deus te dá tudo o suficiente. Glória a Deus por isso, porque Ele é Deus na sua vida, amém? Não se queixe, como muitos idiotas, né? Que põe silicone aqui, silicone ali, esquece de agradecer a Deus por tantas maravilhas. Deus fala assim, então se mata. Como muitos se matam. Por quê? Quer o quê? Perfeição do quê? Deus já te fez perfeito. Não olha o seu exterior, mas procura olhar o interior de cada um. Não é mesmo? Porque Deus é maravilhoso. Deus é poderoso. Dê graças a Deus em tudo que acontece. Não importa a sua situação, não importa aquilo que está acontecendo com a sua vida, mas dê graças a Deus por tudo. Até pelas situações difíceis que passam na sua vida, e você sabe que amanhã, isso daí já passou. Amém? Glória a Deus. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Amém? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Nós não vivemos mais na miséria. Nós não vivemos mais, não podemos nos queixar de nada, amado. Nada. Olha o que Ele nos está dando. O teu corpo. Ele está dando o seu sangue para que a gente pudesse ter parte com Ele, né? Sabe o que é ter parte com Jesus? E eu ressuscitarei no último dia, fala a palavra. Então vocês serão ressuscitados no último dia. Amém? Amém. No 41 fala assim, eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão que desceu do céu. Né? Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E em 47, asseguro-me que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Amém? Eu sou o pão da vida. Então, faça parte desse pão. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Observou isso? Precisa crer, precisa ser batizado. Jesus próprio, Ele nos deu esse exemplo. Ele foi batizado. E João chegou e falou assim, eu não sou digno nem de desatar a sandália dos teus pés. Como posso batizar? Né? Mas ele precisou, não é mesmo? E nós precisamos fazer a mesma coisa. Glória a Deus. Aleluia. No 47, 48, versículo 47, 48. Asseguro que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida.
no 51 fala assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é minha carne, eu a darei pela vida do mundo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Entende isso? O pão vivo. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Você percebe que quando você come o pão da ceia, você viverá para sempre? Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Glória a Deus. Aleluia. Então ele fala aqui assim, ó, no 53, Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmo. Olha que versículo. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Precisamos comer desse pão. Precisamos beber desse vinho. Precisamos ter parte com o Senhor. Todo aquele que come minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna. Amém? Amém. Tem a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Fala aqui assim, ó. Eu ressuscitarei no último dia. Olha que versículo. Precisamos fazer o quê? Comer a carne de Jesus e beber do seu sangue, para que possamos ter vida eterna. E Ele nos ressuscitará no último dia. Glória a Deus. Olha para onde você vai ser transferido. Amém? Em 1 Coríntios 11 também fala assim, olha aqui: quem comer de qualquer maneira esse pão e esse vinho, pode trazer até doenças para ti mesmo. Amém? Precisamos ter a convicção de quem é Jesus de fato, o que ele fez naquela cruz, né? Como ele morreu, o porquê que ele morreu. Ele entregou o seu corpo fora do tabernáculo, como diz a palavra, ele entregou, colocou, derramou o seu sangue, e conforme o sumo sacerdote falou que ele teria que morrer pelos nossos pecados, e ele foi, né? Tudo isso aconteceu, e ele falou: eu ressuscitarei no último dia. Amém? Amém. Glória a Deus. Aí fala no 55, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Permanecer em Deus, permanecer em Jesus, e Jesus permanecer em você, o que é? É sentir a presença do Espírito Santo queimar dentro de você, e falar assim: eu pertenço ao Senhor. Amém. Porque quando você fala de Jesus para alguém, você exala o perfume desse Jesus maravilhoso. Então, como que você faz com que alguém possa entender quem é esse Jesus seu maravilhoso? Quem é esse que fez maravilhas na sua vida? O seu próprio testemunho faz com que outras pessoas possam vir a Jesus, levar a Jesus, dar aquilo que você tem de melhor. Ninguém pode dar nada a alguém se você não tiver. Se eu não tiver Jesus, eu não consigo dar Jesus para alguém. Mas primeiro eu tenho que ter Ele para mim. Você entende? Primeiro eu tenho que ter Ele comigo. Aí depois eu tenho o prazer de entregar esse Jesus a alguém e falar assim: isso foi tão bom para mim, é tão bom para mim que eu quero para você. Pelo amor que Ele tem. Porque Deus nos amou de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tivesse vida eterna. Amém? Aleluia.
Aqui fala assim, olha, no 58. Aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Amém? Então, precisamos nos alimentar desse pão maravilhoso. Comer esse pão da maneira como Ele nos ofereceu e do amor tão grande que Ele teve por nós, né? Que Ele colocou para que nós pudéssemos ter o privilégio de poder sentar à sua mesa e comer esse pão, beber esse vinho, a ter parte com Ele. No entanto, que se você pegar um cálice daquele, foi tirado do mesmo vidrinho do outro cálice, do outro, e foi consagrado. Amém? Amém. Isso foi consagrado como este pão seria a sua carne, este vinho seria o seu sangue. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vocês entenderam? Amém? Amém? Mateus 26 ao 29. Fala bem a respeito. Isso Ele fez na última ceia dele. Amém? 26. Partindo do 26. A gente vai ler e fala assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Isso foi a última ceia que Ele deu o privilégio para que todos aqueles que estavam com Ele, né, seus discípulos, né, pudessem participar e daí em diante fazer sempre a mesma coisa. Amém? Amém. Então fala assim, ó: tomem, comem, isto é o meu corpo. 27. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue, da aliança que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Aleluia. Glória a Deus. Então, eu já vi muitas pessoas: não quero, hoje eu não quero porque eu estou muito eu estou cheio de pecado. Poxa, mas se derrame, se coloque diante de Deus antes de tomar. Fala assim: Senhor, Pai, eu sou pecador, né? Mas eu quero colocar os meus pecados diante do teu altar, Pai. Perdoa os meus pecados, Pai. Sou fraco. O sumo sacerdote teve que fazer isso. Todos nós somos pecadores. A partir do momento que você for totalmente santo, Deus recolhe. Fala assim: não, né? Não pode continuar aqui, não é mesmo? Nós somos falhos, nós somos pecadores. Nós pensamos, nós julgamos, nós condenamos, mesmo mentalmente, mas a gente faz, não faz? Mas chegue no altar de Deus e fala assim: Senhor, Pai, né? Aleluia. Faça uma obra poderosa, Senhor, sobre a minha vida. Aleluia. Bebam dele todos vocês, isto é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Aleluia. Aleluia. É maravilhoso. Mas estaremos junto com o nosso Pai. Aleluia. Vale a pena. E vai valer a pena. A tua espera, a tua fé, vai valer a pena. O teu esforço. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Obrigado, Deus. Aleluia. Se você for olhar
esta palavra que Deus nos deu nesta manhã. A mesa está posta, mas a mesa é preparada para os íntimos de Deus. Ninguém prepara um banquete e chama um estranho para sentar. Alguém aqui já fez isso? Você prepara um banquete, você prepara o banquete para os teus amigos, para os teus familiares, para os desconhecidos. A gente não se sente à vontade de sentar à mesa. Glórias a ti, Senhor. Eu não quero pregar mais não, mas acho que Deus quer falar com você que está aqui nesta manhã. Deus selecionou você que está aqui para falar com você. E o Pedro, quando eu estava ali sentado, Deus me perguntou, qual que é a definição de discípulo? E Jesus estava falando para quem? Para os discípulos. Quem que é o discípulo do Senhor Jesus aqui? Levanta a mão. Agora, olha a reação deles. No verso 61 de João 7:6, ele diz assim: sabendo de seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, o Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isto lhes seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. A verdade dói, meus queridos. Muitas vezes nós ferimos as pessoas com a própria palavra de Deus. Mas se está te ferindo, abre o teu coração, porque o Senhor quer te curar nesta manhã. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Olha a resposta do Simão Pedro. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras, tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, para onde iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? A mesa é para os discípulos. Para mim, a definição que eu falei para o Senhor, quando o Espírito Santo de Deus me perguntou que o discípulo do Senhor é o seguidor do Senhor. Amém? Quando eu sou um discípulo, eu tenho um ídolo, eu tenho alguém a quem eu olho, e este alguém se chama Senhor Jesus Cristo. Eu olho para Ele, da forma que Ele se veste, da forma que Ele anda, da forma que Ele fala, e eu quero imitá-lo em todas as coisas. A palavra de Deus falou: sejam imitadores de quem? De Cristo Jesus. O Paulo que falou isso, assim como também eu sou. Amém? Ai, Deus, obrigado. Minha alma está saciada. Nós começamos o culto bendizendo ao Senhor. A mesa está aqui. Nós vamos distribuir. Essa mesa não é para a tua condenação. O Cláudio leu aqui. É para que nós sejamos cada vez mais purificados, lavados e remidos.